Boa noite, graça e paz. Estamos começando mais um Me Conta, esse programa da Igreja Batista do Conforto, que todas as quartas-feiras tem abençoado vidas através de testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje, eu, pastor Paulo Henrique, membro e faço parte do grupo de ministros da Igreja Batista do Conforto. Pastor Carlos, boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastor Paulo Henrique, boa noite, igreja, boa noite a você que nos acompanha neste momento. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem, pastor Carlos é um dos pastores do colegiado da Igreja Batista do Conforto e é o pastor responsável pelo Celebrando a Restauração, um instrumento de Deus poderoso na vida de todos aqueles que fazem parte da Igreja Batista do Conforto e de muitas outras pessoas. E também está conosco a irmã Isabel. Boa noite, irmã Isabel. Boa noite, pastores. A irmã Isabel é esposa do irmão Jackson. O programa de semana passada foi o Quebrando Barreiras. Hoje nós vamos fazer o Quebrando Barreiras parte 2. Essa continuidade, né, desse testemunho, dessa família que muito tem a nos transmitir daquilo que Deus fez na história dessa família. O irmão Jackson contou como ele foi transformado, sua história de vida, né, como ele chegou num extremo de vida e como foi restaurado, e a irmã Isabel vivenciou tudo isso ao lado dele. E hoje, então, nós vamos ouvir o testemunho da irmã Isabel, de como foi vivenciar todos esses anos e viver a luta, mas também a vitória, conforme o irmão Jackson já mencionou na semana passada. Bem. Mas, Isabel, começa contando pra gente como que a irmã conheceu o irmão Jackson, como foi o período de namoro. Conta pra gente. Nós começamos a namorar com 16 anos. Novinho, né? Adolescentes. O Jackson é 9 meses mais velho do que eu. Na época, eu estava com 16 para 17, na verdade. Eu estava perto para fazer 17 anos. E nós namoramos durante 5 anos. E o Jackson usando droga. Era só maconha, mas é droga. E aí eu via, durante esses 5 anos, eu via o Jackson, às vezes eu dormia na casa da minha sogra, e quando eu dormia lá, eu via o Jackson chegar às vezes de madrugada ou de manhã em casa, e não estava trabalhando, porque eu já trabalhava na CSN, começou a trabalhar com 18 anos, né, 17 para 18 anos, e ele, às vezes, via ele chegando às madrugadas, chegando de manhã em casa, mas sabia que se eu me casasse com ele, não seria, né, poderia imaginar que seria assim. Mas quando a gente namora, o namoro e a moça está apaixonada, ela não pensa muito, né? Ela quer casar com a pessoa amada, que ela ama. E assim foi, nós namoramos, eu engravidei, ainda quando estava fazendo 5 anos de namoro, eu engravidei, e aí eu perdi esse neném, vinha perder esse neném, e nessa época, quando eu engravidei e fiquei com problema de perda na gestação, problema na gestação, eu fui para a casa da minha sogra, porque eu não podia ficar em casa, minha mãe trabalhava fora, não podia cuidar de mim, então eu fui morar com a minha sogra, eu fui morar com o Jackson na casa da minha sogra, e o Jackson preparou tudo, deu entrada do casamento, para a gente se casar, e eu fui morar com a minha sogra, só que eu acabei, tive problema na gestação e perdi o neném. E aí, mas continuei lá morando com ele, e isso aconteceu mais ou menos em junho, julho, por aí. Aí marcou a data do casamento, aí casamos em outubro, e no dia do casamento, o Jackson chegou de manhã
Nosso casamento seria às 9h30 da manhã. O Jacques chegou mais 6 horas da manhã. Passou a noite toda na rua. E naquele dia, quando ele chegou, eu pensei assim comigo, eu caso ou não caso? Eu acho que eu sou muito doida de casar, sabe? Porque eu já vinha vendo, com o passar do tempo, as coisas. Você não era cega, né? Eu via as coisas. E eu falei, mas eu caso? Aí eu pensei, eu vou casar, eu vou me casar. Eu não aguento ficar, eu amo demais, eu vou me casar com ele. Então, nós morávamos atrás do Clube 7 de Setembro, subindo o escadão, na Paulo Gamo, no Eucaliptal. E ali eu, grávida, e eu já chegava de madrugada, sumia. E aí eu conversava com ele, falava com ele, e ele sempre se desconversava. Às vezes a gente discutia, brigava, e ele não me contava aonde ele ia, aonde ele sumia, o que ele estava fazendo, ele não me contava. Na gravidez, quando eu ganhei o Hudson, eu estava de resguardo, eu tinha uns 3 dias que eu tinha ganhado o Hudson em casa, minha mãe comigo, a minha mãe já estava a hora dela ir embora, eu pedi, aí o Jacques chegou de 8 às 4, tomou banho e saiu. Quando ele saiu, eu pedi à minha mãe que ficasse com o Hudson um pouquinho e segui ele, e fui atrás dele e descobri aonde é que ele ia. Ele entrou dentro de um beco, eu entrei atrás dele, e ele entrou, e eu procurei para ver onde que ele tinha entrado, tinha várias portas assim, e eu escutei atrás de uma das portas e ouvi a voz dele, eu bati, meu coração estava disparado, porque eu achei, as mulheres sempre acham que você vai pegar o homem com outra mulher, né? Mas não, pastores, era várias mesas de jogo, assim, sabe? O pessoal jogando carta. Então, aí eu descobri que o meu marido também tinha mais um vício, que era jogo. E assim foi mais uma luta, né? Não era só a maconha, mas ele também tinha um vício do jogo. E aí foi a luta, e depois dali mudamos para São Lucas, e aí na São Lucas eu tive a minha filha, a Jéssica, a segundo filho, que é a Jéssica. E as coisas, o Jackson era trabalhador, trabalhava, né, na CSN, e ele gostava do que ele fazia, do trabalho dele. Ele chegava, me contava tudo sobre o trabalho dele, e que ele amava o que ele fazia. E uma coisa assim que eu gostava muito no Jackson, ele era trabalhador. Outra coisa, o Jackson era carinhoso, amoroso, tanto comigo quanto com os filhos. O problema mesmo era as drogas, né? As drogas e o jogo. Isso que tirava a nossa paz. Assim, o Jackson, cada vez que os anos iam passando, as coisas iam piorando, né? E, na verdade, é assim, né? Com o usuário de droga. Quanto mais o tempo passa, mais a pessoa vai se afundando nas drogas. E assim foi acontecendo. O Jackson foi se afundando cada vez mais nas drogas. E quando, na época assim, a minha filha já estava mais ou menos com uns 9 anos e o meu menino com uns 10 para 11 anos, nós mudamos para Eucaliptal. Mudamos para Eucaliptal, para essa mesma rua de quando quando casamos, só que para o começo dela. Lá no começo. E ali foi quando eu senti que o Jacques estava mudando muito. O Jacques estava ficando assim, quando eu falava com ele, chamava a atenção de alguma coisa dele, e ele não aceitava muito. E ele começou a ficar mais agressivo nas palavras. E quando eu confrontava ele com alguma coisa, ele ficava mais arredio. E o Jacques começou a faltar aos trabalhos. Não ia para a CSN trabalhar. Às vezes os chefes dele iam em casa buscar ele, porque ele não ia aparecer, não comparecia ao trabalho, e eles gostavam muito dele. Nessa época, eu cheguei a visitar a CSN 2 vezes. E as 2 vezes que eu fui visitar a CSN, todos os chefes dele elogiaram ele.
diz que no horário que ele trabalhava, era o horário que mais rendia na laminação, né? Que ele trabalhava na laminação a frio. Então, é o que mais rendia. E o Jackson, quando ele começou a trabalhar na CSN, o Jackson começou lá embaixo, porque o Jackson não tinha estudo. Ele não tinha um ensino fundamental completo, né? Então, e o Jackson cresceu, o Jackson era trabalhador, ele cresceu para ver como que as drogas fazem com a pessoa. Ela destrói a pessoa, porque é uma coisa que ele gostava de fazer. Vocês precisavam ver como ele me contava o trabalho dele. Então, é uma coisa que ele amava fazer, mas que as drogas foi tirando dele, né? E aí, lá eles elogiaram ele, disse que rendia quando ele trabalhava. E aí, mas o Jackson começou a faltar os trabalhos, e começou a deixar faltar as coisas em casa. O Jackson, no dia do pagamento, eu tinha que ir cercar o Jackson na saída da CSN, porque senão ficava o dinheiro todo nas drogas e no jogo. Aí foi quando, nessa época também, que as coisas começaram a apertar muito, eu descobri que o Jackson estava usando cocaína. Porque eu comecei a ler muito sobre as consequências de cada droga. Aí eu falei, o Jackson está usando cocaína, e comecei a perguntar para ele, e ele falava que não, de jeito nenhum. E um dia eu pego o Jackson saindo no corredor do banheiro, saindo do banheiro no corredor com um pratinho desse de sobremesa. E eu perguntei o que ele estava fazendo com aquele pratinho no banheiro. E ele inventou uma desculpa esfarrapada, e eu falando, você está usando cocaína, você usou esse pratinho para cheirar. E ele falou assim, não. Aí eu peguei o prato da mão dele, passei o dedo assim, botei na ponta da língua, minha língua adormeceu. Eu falei, é cocaína, você está usando cocaína. E aí ele disse que não, e o usuário de droga nunca admite, né? Misericórdia, irmã Isabel, que luta! Acredito que são lutas que muitas pessoas que nos acompanham nesse momento estão travando também. Quer dizer, como se não bastasse o vício da maconha, você descobre que ele também tinha compulsão para os jogos, a jogatina, descobre que ele usa cocaína e, como um dependente químico, ele sempre negando. Como você agiu, meu irmão? O que você fez para ajudá-lo e como você se ajudou? Então, pastor, e aí eu tive, para não perder o controle, amando muito meu marido, como eu amo até hoje, mas eu também tinha que pensar nos nossos filhos, né? E aí, porque o Jackson começou a perder, faltar com os compromissos em casa, e aí eu entrei, fui no fórum, busquei ajuda, e aí lá eles me orientaram direitinho. E aí veio o juiz, mandou para o Jackson, convocando ele para lá ir, e ele não aceitou, achou que eu estava querendo era me separar dele. E aí nós fomos lá, e o juiz explicou para ele direitinho, ele falou, né, do que estava acontecendo, eu contei o que estava acontecendo. O Jackson ganhava muito bem, sabe, pastor? O salário dele era um excelente salário, que se o Jackson não fosse usuário de droga, rapidinho, só para ter uma ideia, nós teríamos, na época, que veio trabalhava na CSN, então veio a Volta Grande 1, a Volta Grande 2, a Volta Grande 3, a Volta Grande 4, e os amigos dele tudo comprou no casa, e o Jackson era o único que não comprou a casa, né? O Jackson podia ter carro, também não conseguia, porque as drogas e os jogos levavam tudo. Então, o que ele ganhava era mesmo, assim, para manter, tive que entrar para poder, pelo menos, manter, então, o sustento da casa. E aí que eu entrei, aí veio uma parte do salário dele para mim, que eu fazia as despesas da casa, pagava aluguel, fazia as compras, pagava o colégio das crianças. E o Jackson, né, e lutando com ele, para ele não perder o trabalho, porque eles falando que uma hora ia acabar sendo mandado embora, e mesmo eles buscavam ele, e eles lutando também, sabe, para que ele não fosse mandado embora, buscavam ele em casa,
Mas o Jacques cada vez foi piorando mais, e nossa, aquilo era muito triste, pastor. E outra coisa, 2 filhos dentro de casa. Hoje, as pessoas me perguntam como que os nossos filhos têm a cabeça que eles têm, quando sabe do nosso testemunho, do que nós vivemos, a cabeça que eu tentava, assim, de todo custo, manter meus filhos fora da situação, sabe? Brigava com eles, sim, eu brigava, mas quando procurava, sempre quando meus filhos estavam na escola, para a escola, para chamar a atenção dele, cobrar dele, porque não era fácil. O meu sentimento era, eu sofria muito, sabe? Eu vivia chorando. Assim, de tentar esconder dos filhos aquela situação a qual nós vivíamos, né? E ainda tinha os meus sentimentos, né? De viver toda aquela situação, assim, de pensando do pior que poderia acontecer e de algo de ruim acontecer com ele também, porque era o meu medo de acontecer algo com ele, tanto que quando ele me contou que ele estava sendo ameaçado de morte, eu não acreditei, sabe? Eu já estava ficando assim tão que eu também não quis nem acreditar naquilo. E aí nós mudamos para eu quis mudar do Eucaliptal, porque lá é uma barra pesada, né? Então, aí mudamos para Vila Muri, pensando que lá as coisas iam melhorar, e o Jackson só piorou. Mas piorou, mas de piorar assim, do Jackson ficar 3, 4 dias fora de casa, não aparecer, e eu não sabia onde ele estava. E aí eu comecei a conversar, pensar, meu Deus, eu tenho que tomar uma posição, eu não posso deixar continuar do estado que está. Mas, Isabel, então, conta pra gente, como foi que a vida da irmã começou a melhorar, que deu essa virada? Como foi essa questão de mudar de vida? A irmã encontrou ajuda como? A irmã pediu ajuda a quem? Conta pra gente. Então, quando nós mudamos para Vila Muri, eu achei que as coisas iam melhorar lá, só que pelo contrário, pioraram muito, muito. E aí o Jackson estava a ponto de ser mandado embora mesmo. Me foram lá em casa e falaram, agora não tem como mais a gente segurar, ele vai ser mandado embora. E aí o Jackson sumiu, ficou uns dias sumido, mais ou menos uma semana, e eu não sabia onde ele estava, e aí eu e alguns da família fomos procurá-lo e achamos ele lá no 9 de abril, igual um bicho, sabe? E o Jackson era assim, ele saía de casa limpinho, cheiroso, e voltava sujo, parecendo assim, alguém que mora na rua, sabe? E chegava assim todo, e eu tinha que cuidar dele. As crianças às vezes perguntavam, mãe, o que está acontecendo com o pai? Ah, não, seu pai bebeu muito, meu filho, deve ter bebido muito assim, com os amigos, mas nunca contava que eram as drogas. Aí ele queria deitar, eu não deixava, eu levava ele para a cama, para o banheiro, tirava a roupa dele, ele meio esquisito, todo esquisito, tirava a roupa dele, levava ele para o banho, botava ele para tomar banho, e aí levava ele para dormir. E o Jackson estava assim, dos tempos, o travesseiro dele era sangue, assim, pisado, que saía do nariz. O nariz dele todo inchado, de tanto cheirar. Era assim, esse estado que ele chegava em casa. Às vezes colocava tudo que comia, colocava para fora. E eu tinha que cuidar dele como se ele fosse meu filho. Não só um marido, eu sentia que eu era esposa, mas também eu era mãe, né? E aí, às vezes, quando eu deitava do lado dele, eu chorava muito, sabe, de ver ele naquele estado, assim, lastimável, e o Jackson cada vez pior. E aí nós fomos atrás dele, não sei, alguém na época falou onde ele estava, e nós fomos lá, e ele estava lá acuado, né, e, na verdade, porque estava sofrendo, alguém estava ameaçando ele de morte, e aí ele estava muito, assim, estranho,
E aí ele foi para casa, e aí eu conversei com ele e falei, amor, vamos procurar ajuda de alguém que possa nos ajudar. E aí eu lembrei do pastor Júlio, porque eu sempre estava lá na igreja com a minha sogra, não tinha ainda aceitado Jesus, estava na presença de Deus, mas eu era muito temente a Deus, e aí eu lembrei do pastor Júlio, que tinha um trabalho com casais, e aí eu fui com ele, agendamos com o pastor Júlio, fomos conversar com o pastor Júlio, e o pastor Júlio foi de uma grande, eu nunca vou me esquecer disso, nunca, das palavras do pastor Júlio. O pastor Júlio conversou com a gente, sabe? E eu sentia assim, cuidada, porque me faltava isso, porque na época, eu não me abria com ninguém. Eu não podia contar para minha mãe. Uma vez eu fui conversar com a minha mãe gostava muito do Jackson, mas a minha mãe falou assim, deixa ele, deixa, né? A minha sogra, eu não queria levar preocupações para ela. Então, tudo ficava, era só eu não tinha com quem me abrir, com quem me contar o que acontecia comigo, o que estava acontecendo conosco. E quando fomos com o pastor Júlio, conversar com o pastor, é como se ele desse assim, rasgar o coração, né? E conversar com ele. E aí ali contamos tudo o que estava acontecendo, e o pastor Júlio nos orientou, nos ajudou demais, muito. Eu acho que nem ele tem tanta ideia de como ele foi uma bênção nas nossas vidas. Não saímos dali já mudados, não. Ainda passamos por luta, porque o Jacques foi mandado embora da CSN, acabou sendo mandado embora da CSN, e aí quando ele foi mandado embora da CSN, nós fomos com o pastor Júlio, eu ainda falei com o pastor Júlio, se ele não mudar de vida, eu vou me separar dele. Irmã, pastores, até hoje eu não tenho certeza se realmente eu teria tido coragem de me separar dele, sabe? Irmã Isabel, que luta, minha irmã. Mas nós queremos saber como foi o seu encontro com o nosso poder superior, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Quando ele entrou em sua vida, o que aconteceu? Como foi esse encontro? Conta para nós. Bom, pastor, o Jacques foi para a clínica, né? Ficou 4 meses lá, e eu sabia que ele estava sendo tratado com a palavra, e eu fui visitá-lo 2 meses depois, e eu vi que o Jacques estava sendo transformado pela palavra, encontrei um novo Jackson lá, fiquei maravilhada assim, que Jesus estava fazendo na vida dele. E os nossos filhos, aqui, eu e os nossos filhos aqui em casa, esperando a volta dele, né? Os meninos, quando ele foi para a clínica, eles não entenderam, porque o pai estava indo para uma clínica de recuperação, porque não sabia que o pai era usuário de drogas, e aí foi que eu contei para eles, a reação deles, assim, foi tudo assim, eu vejo a mão de Deus, porque a gente se abraçou, chorou muito, eles entenderam, e o Jacques, quando voltou de lá, né, no testemunho dele, ele já contou isso, que nós fomos para a igreja, né, e os meninos aceitaram, foram, e lá foram recebidos na igreja, e ali o tempo, os meninos foram sendo trabalhados, o Hudson veio aceitar Jesus, logo depois a Jéssica também aceitou Jesus na igreja, mas eu tive uma experiência, sim. E quando o Jacques saiu da clínica, eu era fumante, eu fumava. E eu fumei desde os meus 13 anos. E na época eu estava com 35 anos. Então eu tinha fumado dos 13 aos 35. E eu tinha um sério problema no pulmão. Eu estava a ponto de ter um eczema pulmonar. Meu pulmão era todo tomado e o médico vivia dizendo que eu ia acabar morrendo, né, de tanto fumar. E aí foi quando o Jacques e eu querendo parar de fumar, lutei muitas vezes para parar de fumar e não conseguia parar de fumar, por mim mesma eu não conseguia. E aí o Jacques, quando chegou de lá, falou assim, bem, você está fumando? Não conseguiu parar de fumar? Eu falei, amor, não estou conseguindo parar de fumar. Eu estou lutando, mas não estou conseguindo. E você quer parar de fumar mesmo? Eu falei, eu também quero mudança na minha vida. Eu também quero uma transformação na minha vida. Glória a Deus. Que o Senhor fez na sua vida, eu também quero na minha vida. E aí ele falou assim, então entra no quarto, fecha a porta e vai falar isso com Deus.
Vai falar com ele que você precisa dessa mudança, que você quer parar de fumar e que o Senhor Jesus vai te libertar. E assim eu fiz. Eu lembro que eu me ajoelhei do lado da minha cama, do lado que eu dei, ajoelhei, comecei a clamar a Deus. Quando eu vi, eu estava com a boca no pó, deitada mesmo, literalmente no chão, chorando convulsivamente, clamando a Deus que me libertasse daquele cigarro. E ali eu me rendi aos pés de Jesus. Eu fui tocada pelo poder do Espírito Santo, que me invadiu de tal forma que só, sabe, eu sei o que eu senti na época, uma transformação. E eu sei que quando eu saí dali, eu nunca mais tive vontade de fumar. É como se eu nunca tivesse fumado na minha vida. Aleluia. Porque eu nunca mais vi aquele gosto que o fumante tem. Quando dá a hora dele fumar, veio aquela vontade. Não teve mais isso comigo. E aí, quando uns meses depois eu fui consultar com o meu médico, que eu tratava, ele tirou a radiografia, o meu pulmão que era pretinho, estava limpinho. E eu falo que eu fui lavada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então, assim, foi a minha experiência com o Senhor Jesus. E a transformação foi dia após dia na palavra do Senhor, né? Indo para a igreja com meu marido, com meus filhos, e a gente sendo transformada pelo Senhor Jesus a cada dia. E assim foi nas nossas vidas. Irmã Isabel, que situação! Mas agora nós queremos saber, depois de todas essas bênçãos, essas lutas, queremos saber a respeito do Celebrando a Restauração. O que ele está fazendo em sua vida? Qual a relevância do Celebrando a Restauração para você e sua família? Conta para nós a sua experiência com o Celebrando, por favor. Então, pastor, eu, num tempo da minha vida atrás, quando eu fiz mais ou menos 50 anos, eu entrei assim numa angústia e ansiedade. A crise dos 50, na verdade. E aí eu comecei a pensar muito no que me restava, no tempo que me restava de vida. E aquilo começou a me causar ansiedade e angústia, sabe? Muita ansiedade e muita angústia. É como se eu começasse a pensar, não tem muito tempo para viver, né? E querendo viver muito, mas o tempo é curto. E essas coisas, e aí vem a menopausa, caso da mulher, né? Menopausa, e aí aquelas sentimentos, aquelas dores que começam e tudo, que eu não tinha, sempre tive assim, muita saúde. E aí isso começou a me dar muita angústia, muita ansiedade, né, do futuro, medo do que pudesse vir a acontecer comigo, enfermidades. E aí isso foi me dominando. Mas o Celebrando na minha vida me ajudou muito, porque eu busquei ajuda no Senhor Jesus através do Celebrando. E o livro eu me dediquei. Teve um mês, há uns 4 anos atrás, no mês de janeiro, eu fiz um jejum. E aí eu peguei o livro do Celebrando e esmiucei ele, sabe? Estudei ele todinho e coloquei diante de Deus em oração, em estudo da palavra, estudo no livro do Celebrando. E ali, quando eu terminei esse período, que foi o meu período de janeiro todinho, eu estava me sentindo outra pessoa. Aquele medo, aquela ansiedade, aquela angústia já não estava me dominando mais. E o Celebrando nas reuniões, né, na igreja também, de muita grande ajuda. Porque lá a gente pode abrir o coração, que no caso, eu até digo, que no começo eu falei lá de que eu não tinha ninguém para me ajudar, da época do Jackson, quando eu passava a luta com o Jackson. Era eu sozinha. Eu não tinha com quem eu me abrir, com quem eu me falar. E o Celebrando dá isso, e eu posso falar isso para esposas que estão ouvindo hoje, mães, né? Mães que estão ouvindo hoje, busque o Celebrando, porque o Celebrando é uma ferramenta que vai te dar suporte, para você possa suportar essa caminhada que não é fácil com um dependente químico. Então, que você possa, você que está me ouvindo, busque, se você tem perto da sua casa, no seu estado, aonde você estiver, procure aonde tem essa ferramenta, para que você possa usar dela para te ajudar a caminhar,
né? Porque é uma caminhada difícil. Então, o Celebrando é isso, ele foi uma bênção na minha vida, está sendo, e é uma bênção na vida da igreja, de todo aquele que se coloca à disposição de Deus para trabalhar na sua vida. E Deus vem, trabalha, transforma, liberta, cura, né? E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Nos sarar das nossas mazelas e dos nossos ranços que trazemos das nossas vidas, da nossa caminhada. Aleluias. É verdade, irmã Isabel. A Isabel está falando do que ela experimentou. Agora compete a você, minha querida, que está nos ouvindo, nos acompanhando. Deus, Ele é o único que pode ajudá-la. Talvez você já tentou tantas outras coisas, mas observe nas palavras da irmã Isabel. Olha o tipo de vida, olha o tipo de sofrimento, a aflição, tudo aquilo que ela vivenciou. E hoje, para quem conhece a família, sabe que esse casal é uma bênção para a nossa igreja, é uma bênção para a comunidade, uma bênção na vida de tantas outras pessoas que já recorreram buscando ajuda, e o conselho foi dado. Compete a você tomar essa decisão. E eu faço um convite a você agora, meu irmão. Entra no link que nós estamos enviando aí, ó. Observe o link passando aí no Facebook, no YouTube. Entra para a sala de oração. Nós vamos estar intercedendo em seu favor, colocando a sua vida, colocando o seu casamento, colocando as suas lutas, colocando as suas dificuldades, clamando, crendo na intervenção de Deus, porque somente Deus pode ajudar o ser humano. Eu e você somos a imagem e semelhança dele. Entra nesse link, nós vamos estar ali, ó, eu, o pastor Paulo Henrique, alguns outros pastores estarão ali também, o grupo do Sobriedade, do pequeno grupo, o grupo do CR, Celebrando a Restauração, nós estaremos ali com o Ministério de Intercessão da nossa igreja, clamando pela sua vida, pedindo a intervenção de Deus, para que você e a sua família sejam restaurados, libertados, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira com Me Conta a Sua História. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Entra no link. Estamos esperando, aguardando você para orar contigo. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.